Oi pessoal, eu sou a Jennifer e esse é o canal Em Debate, Gênero e Relações Internacionais. E eu não sei se vocês notaram, mas a gente está com uma logo nova, com uma vinheta nova e também com novos integrantes fazendo parte aí da nossa equipe. E durante toda essa semana a gente está discutindo sobre violência de gênero, que é uma temática que a gente já discutiu aqui no canal. Então também confere no Instagram, @Em Debate, Gênero e Relações Internacionais. E inauguramos também o podcast. Então confere lá no Spotify. E estamos já no terceiro episódio e nessa semana discutindo também sobre essa temática. E no vídeo de hoje aqui no canal eu vou falar sobre a violência contra as mulheres asiáticas. Então espero que vocês gostem. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações. Bom, uma das primeiras coisas para falar sobre a temática de hoje é a objetificação do corpo feminino, que está enraizada na nossa cultura em diversos meios sociais, seja nas propagandas publicitárias, nos filmes, nos videoclipes, no nosso dia a dia, onde essa cultura verifica como padrão do corpo feminino como um objeto de consumo, né, como um objeto de desejo, desconsiderando a mulher como um corpo que pensa. Então o que acontece é que essa hipersexualização, ela está então presente dentro da nossa sociedade, onde milhares de pessoas não possuem uma reflexão crítica de que isso está acontecendo e que mantém esse padrão, né? Ou seja, sustenta essa sociedade machista e patriarcal. E essa objetificação do corpo feminino traz diversos impactos negativos para nós mulheres. Como mulher brasileira, quem que já não escutou? Ah, as mulheres brasileiras são fáceis, né? Então isso tem sido constantemente debatido em os estudos feministas, nos estudos sobre gênero, e a Cynthia Lo, que é uma autora extremamente importante dentro do feminismo das relações internacionais, na obra dela, Bananas, Beaches and Bass, ela coloca justamente a foto da Carmen Miranda, justamente para retratar esse estigma da mulher brasileira, a mulher como algo exótico, né, de desejo sexual. E que foi a Carmen Miranda, né, sendo alvo de desejo, principalmente do mercado europeu, ali no início do século XIX. E isso também tem acontecido com as mulheres asiáticas, sendo vistas, né, como submissas, com uma imagem, né, de boneca, de perfeição, a ideia da geisha, né, ou até mesmo dos animes que trazem, né, as mulheres, né, mais jovens, colegiais, então fazendo esse estigma, né, de um fetiche sexual com relação às mulheres asiáticas. Tanto que numa pesquisa em um dos maiores sites de compartilhamento de conteúdo adulto, que eu não vou falar o nome, entre os anos de 2019 a 2020, se verificou que o top 1 de palavras-chave dentro do site foi japonesa. E dos top 5 estavam também asiática, coreana e hentai, que é os animes eróticos. Então isso fortalece, né, toda a indústria sexual dentro da Ásia, que é extremamente forte, que leva também como consequência o tráfico humano de mulheres asiáticas e que essa indústria do entretenimento, não só pornográfico, mas também de filmes, principalmente nos filmes hollywoodianos, que sustentam esses estigmas das mulheres asiáticas, que colocam lá as mulheres como submissas, né, exóticas, infantilizadas ou hiperfemininas. Tanto que é importante falar que esses estigmas com relação às mulheres asiáticas, elas não podem ser esquecidas e silenciadas como foram, né? Então toda essa história, ela é importante ser resgatada. Tanto que eu vou trazer aqui, né, um contexto da obra do Edward Said, o chamado Orientalismo. O Edward Said, um autor palestino que vai, né, para o Ocidente, e ele vai verificar essa dicotomia entre o Ocidente, que é um espaço imaginário sendo aí propagado de que é uma cultura superior, e o Oriente sendo vista como outro, como uma imagem de povos, né, inferiores e povos bárbaros, que são repassados isso, né, constantemente até os dias de hoje. E isso é extremamente problemático e que se reflete no que a gente está trazendo aqui sobre as mulheres asiáticas. Uma das coisas que é importante falar é que sim, né, a sociedade asiática ela é extremamente patriarcal e que tinha, né, esse contexto das mulheres elas serem, né, realmente submissas com relação aos homens. Tanto que tem o famoso caso da mutilação dos pés. As crianças em torno de 5 a 6 anos se quebravam o pé em 4 partes
para deixar o pé pequeno, porque isso era né, um fetiche sexual e que se as meninas não fizessem isso, elas não tinham um bom casamento. Então imagine a dor, né, dessas meninas ao longo da sua vida. E isso, claro, vai ser, né, proibido, mas querendo ou não, né, isso acaba, né, sendo trazido dentro da sociedade. E aí a gente tem, né, o famoso caso que eu já até trouxe aqui no canal, então vou colocar no card, quem não viu, da entrevista que eu fiz com a Heloísa, que pesquisou sobre as mulheres de conforto, que foi na Segunda Guerra Mundial, onde o exército japonês acaba raptando diversas mulheres asiáticas, principalmente coreanas, para escravizar elas, né, prostituindo elas e fazendo daí a escravidão sexual dessas mulheres. Foram em torno aí de 50 a 200 mil mulheres que foram raptadas e que foram mantidas aí todo esse período da Segunda Guerra Mundial, né, sob o domínio do exército japonês. E aí, infelizmente, né, esses estigmas acabam sendo sustentados e sendo levados para o Ocidente por causa dos conflitos que acontecem nos anos 50, na Guerra da Coreia, e depois no conflito no Vietnã, nos anos 60, onde o exército americano vai realizar intervenções nesses locais. E aí os militares americanos praticam de violência sexual contra as mulheres asiáticas e acabam levando, né, e arregando ainda mais esses estigmas das mulheres asiáticas sendo submissas, a questão, né, da infantilização, do caráter exótico, e que depois vai sendo levado, né, para a cultura pop, ou seja, o corpo asiático sendo, né, trazido como algo, né, de fetiche sexual dentro desses contextos da indústria do entretenimento, como eu mesmo falei. E além de todos os problemas que a gente já citou, existe também o problema da xenofobia racial, que é algo que já acontece com relação à população asiática já em séculos passados, sendo chamado de perigo amarelo, né? E que vai ser agravada principalmente por causa da crise sanitária, onde diversas pessoas, de chefes de estados, propagando essa ideia de que o Covid-19 foi causado por causa da culpa da China. E que acaba trazendo então a ideia, né, desse ódio, desse preconceito e discriminação com a população asiática, fazendo com que ocorresse, né, diversas práticas de violência contra essa população, com essa etnia, nos Estados Unidos. E a mais recente foi no dia 16 de março de 2021, onde o atirador entra em diversos spas, atirando em mulheres especificamente, matando aí 8 mulheres asiáticas. Então isso é algo extremamente preocupante, né? Vai existir daí os movimentos, né? O movimento que vai acontecer é o Stop Asian Hate, que é um movimento com diversas manifestações para justamente propagar a ideia de que isso não deve acontecer. Vários artistas se manifestando contra essas discriminações e essa prática de violência, né? Essa ideia do ódio racial, e que realmente é muito problemático e que deve ser algo que não deve acontecer, né? Então é isso, gente, né? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam aí também de comentar e compartilhar o vídeo. E até a próxima. Tchau, tchau!